Oi, pessoal, bem-vindo ao canal novamente. Sei que você deve estar aí nesse horário aí de espera, né? Reclina a sua cadeira, prepara aí seu chá. Voltar aqui com histórias para sua químio. Tá, eu vim fazer companhia para você nesse momento, tá? Já estive aí sentada nessas cadeirinhas reclináveis aí, né? Tomando soro, tomando químio, esperando aquele tempo passar, sofrendo aí com as agulhadas. Enfim, uma coisa que eu quero falar sobre isso aí é se você colocou ali aquele dispositivo, é aquela coisa que a gente coloca às vezes no braço, ou aqui no próximo ao peito, para não ter que ficar furando veia, é a melhor coisa que você faz, tá? É fazer essa mini cirurgia e colocar aí aquele dispositivozinho para você sentir a picadinha só naquele lugar, né? Para não ter que ficar procurando veia. Porque uma coisa que aconteceu quando eu fiz as minhas químios, eu lembro até hoje, a doutora Daniele Laperche, que era responsável pela minha quimioterapia, minha oncologista, ela falou: Vivian, faz aí a mini cirurgia, coloca aí, para você não ter que ficar sofrendo com as agulhas aí na veia, porque uma hora essas veias vão desaparecendo, vai ficar difícil para o enfermeiro, a enfermeira achar essa veia para poder dar aí a quimioterapia para você receber a quimioterapia, né? Ela até me contou aí de casos de pacientes que tiveram que receber veia entre os dedos ali, uma veia onde conseguiram acesso. Então eu sofri muito, viu? Eu não quis fazer isso. Até hoje eu ainda tenho nesse braço, desculpa a iluminação, mas algumas veias dos meus braços, eu consigo perceber que elas ainda não se recuperaram, né? E já faz bem o quê? Uns 6 anos já que eu encerrei totalmente meu tratamento com a quimioterapia, né? E a radioterapia, era a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. A hormonioterapia eu encerraria eu teria encerrado em alguns meses atrás. Acontece que eu, nesse percurso, faltando aí, eu acho que um mês para encerrar a hormonioterapia, né, que eu recebi ali o Zometa e outras medicações, o Zoladex, eu acabei por interrompê-la, né, porque eu perdi ali meu plano de saúde, passei por alguns problemas aí e acabei perdendo meu plano de saúde. Então, eu perdi ali a continuidade dessa hormonioterapia, inclusive eu tenho que estar retomando agora com tudo isso, né? O que não era uma coisa boa para eu estar fazendo, que era interromper. Mas como eu não tinha condição financeira de manter o plano de saúde naquele tempo, né? Que foi bem no final, ah, bem no mês de setembro do ano passado, quando, infelizmente, aí no trabalho onde eu estava, né? Eu tive dificuldade de receber, fiquei 2 meses sem receber, né? Como eu trabalhava para o exterior, trabalhava para uma empresa americana, né? Tudo mais. Eu tive dificuldade, fiquei 2 meses sem receber, passei bastante aperto. E uma das coisas que, infelizmente, eu acabei perdendo foi o meu plano de saúde pela Unimed. Com isso, eu não pude mais fazer o tratamento, né? Porque era todo pago pelo plano de saúde, a questão do tratamento hormonal. E acabei, por conta de tanta coisa que aconteceu do mês de setembro para cá, acabei largando de lado aí muita coisa, inclusive cuidar aí da parte de remissão, né, do câncer, né? Porque quando a gente está em remissão, a gente tem que ficar em vigília, tem que ficar sempre fazendo exames, tem que ficar sempre de olho, né? E uma coisa que eu acho que é importante para vocês saberem, né, é isso, né? O que eu vou fazer durante a remissão? A remissão é uma questão de vigília, é uma questão de cuidar da saúde, estar sempre visitando o seu oncologista e não fazer como eu fiz, é que eu acabei, né, dando uma distanciada. Não fiz meus exames, já tem uns
já vai completar um tempinho, tem que voltar a fazer novamente as baterias de exame. Não sei como está, sinceramente, não sei como anda, mas eu me sinto bem, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar sempre alerta conosco é com a questão do teu corpo, você entender e compreender bem o seu corpo. Tem alguma coisa errada, tá sentindo alguma coisa errada, né? Em qualquer parte do corpo, mesmo que seu problema se foi um dia câncer de mama, que era o meu caso, né? Então, sempre que eu sinto alguma coisa que está incomum, aí eu me preocupo, né? Então, eu fico percebendo aí se há ou não há algo incomum acontecendo comigo, algo que eu não acontecia há algum tempo. Bom, fora isso, pessoal, eu trabalhei dobrado muito tempo esse fim de ano, tava chegou uma época de uns meses que eu estava trabalhando cinco empregos para poder recorrer, para poder pagar as dívidas que eu fiquei desses 2 meses que eu não recebi esses salários. E acho que nem nunca vou receber, né? Que é uma coisa muito triste. Então, tive que trabalhar em 5 empregos. Então, era uma carga horária completamente exaustiva, para poder manter as coisas em casa e também pagar essas contas e essas dívidas, né? Mas chega de eu falar do o que foi que aconteceu, o que é, mas o ponto nisso tudo é que depois que você passa o que a gente passa quando a gente está batalhando contra uma doença como essa, é que a gente começa a temer ou ter medo do que eu não vou dizer ter medo do que é necessário, mas parar de ter medo por coisas que você não deveria. Que uma delas seria não ter medo de correr riscos, né? Com relação a escolhas e, por exemplo, se você vê que isso vai ser para melhorar a sua vida, né? Então, às vezes, correr um pouco de risco para melhorar a sua vida. Por exemplo, eu tive mesmo que fazer isso, né? Tipo, abdicar algumas coisas, a tempos de lazer, descanso, para batalhar, para trabalhar, para ralar muito, para poder pagar em muita coisa. Então, eu percebi que o que a gente precisa é descansar, pelo menos dormir bem. Então, eu trabalhei muito, mas eu tomava cuidado de sempre dormir cedo para poder ter um descanso bom. Então, dormia cedo e acordava cedo. Então, eu dormia, descansava. Sempre que eu tinha tempo, descansava, de verdade. Descansar mesmo é desligar de tudo. Nem mexer no celular, simplesmente desligar. Outra coisa que eu percebi que as minhas mudanças de humor, né, ficaram mais controláveis depois que eu parei de tomar o Aromazin. Porque assim, eu parei todo o meu controle hormonal. Então eu percebi que aquele controle hormonal, aquele não é controle hormonal, mas aquela terapia hormonal, ela mexe muito assim com você, né? Ela mexe com desde seu humor, né? Quanto também às vezes até ao desejo sexual, etc. Coisas assim que normalmente sem a terapia hormonal você estaria diferente, né? Então, depois que eu vi que eu parei, né, que não foi uma coisa certa de se fazer, porque o certo é você fazer toda a terapia hormonal até o final, eu estava para terminar, faltava um mês. Mas não deveria. Eu ia fazer todo, né? Voltando de novo, mas não fiz porque perdi ali meu recurso ali da Unimed. Mas depois que você para mesmo, assim, quando você realmente finaliza, que não foi meu caso, o meu foi interrompido, mas se você finaliza ali a terapia hormonal, você consegue observar que a sua mudança de humor melhora, né? Tipo, você começa a sentir mais controle, até mesmo da questão de ansiedade, nervosismo, etc.
Então, assim, eu vi que mudou muita coisa, né? Depois que eu fiquei um tempo sem essa terapia hormonal. Que mais? Ah, eu queria falar do caso da Simone também, antes de interromper esse vídeo, né? A Simone, ela veio batalhando muito. Não sei se vocês acompanharam o caso da Simone, a cantora Simone. Ela estava lutando há muito tempo contra um câncer. Teve muitos altos e baixos aí. E foram. Primeiro, ela iniciou uma quimioterapia. Eu não sei se foi uma quimio, mas foi um tratamento realmente. E não deu certo, né? Esse tratamento que ela iniciou. Depois ela buscou um outro tratamento, uma outra quimioterapia. Dessa vez eu sei que foi uma quimio, porque ela comentou no vídeo dela, né? E aí essa quimio surtiu efeito e ela tá curada, né? Que foi uma notícia muito boa. Eu lembro da Simone quando eu era pequena, quando ela ainda fazia parte daquela, eu acho, não sei, ela era cantora infantil de um grupo infantil, não me lembro se era o Trem da Alegria ou era um outro, mas eu lembro que ela era parte de um deles. E lembro muito bem da Simone, dela apresentar até programa de TV para crianças, eu até assistia, e de repente ela sumiu mesmo, né? E aí voltou com aquela notícia, aquela bomba, né? Dela tá com câncer e tudo mais. Uma coisa que ela tocou no assunto do vídeo dela, que você pode estar acompanhando aqui, eu vou ver se eu consigo abrir para vocês enquanto eu estou procurando aqui. Que eu vou dizer foi, ela falou que fez um exame muito importante, né? Que era um exame chamado PET. E esse exame, ele é muito, muito bom. Muito, muito mesmo. Já, mas foi bem recente. Inclusive, exame decisivo. Isso, tá aqui, resultado, né? Então, esse é o nome do vídeo, tá? Eu vou abrir para vocês aqui, com todo aqui lutando contra o câncer, Simone. Inclusive, ela fala, ela conta aqui nesse vídeo, né? Inclusive, que foi fazer esse exame definitivo do PET, né? Que é um exame do PET, eu vou colocar meu rostinho mais aqui. E o que ela diz é importante. Esse exame, ele simplesmente é um exame muito negado por muitos planos de saúde. Eu vou colocar até no meu caso, porque a minha oncologista também solicitou esse exame ao final do meu tratamento, né? Quando realmente não aparecia mais nada nas ressonâncias, não aparecia mais nada nos, nos, nos outros exames, né? Que normalmente a gente faz esses exames de rotina, aquele de contraste com iodo, não aparecia nada. Mas ela falava o seguinte: olha, o exame do PET é um exame minucioso, é um exame muito bom, né? Ele é um exame assim, assim, me explicou certinho. E esse exame, que é chamado de PET, ele é muito negado pelos planos de saúde. A Unimed é uma que me negou esse plano de saúde. Precisaria de eu estar comparecendo a uma auditoria para comprovar a necessidade real de se fazer esse exame. Quando, na verdade, é uma necessidade real. É uma coisa que todo mundo que tem câncer teria que ter direito, pelos planos de saúde, a fazer esse exame sem precisarem de auditorias. O que eu acho isso ridículo no meu ponto de vista, né? Então, me foi negado. Mas no caso da Simone, a gente está falando de uma pessoa com condição financeira para pagar um exame desse, né? No particular, que é um dos motivos dos planos de saúde não quererem liberar o exame do PET, né? Uma coisa que você tem que saber quando você é diagnosticado com câncer também é que se você paga um plano de saúde, e você é diagnosticado com câncer, você tem alguns direitos, tá? Alguns direitos que você tem que rever, de preferência com o advogado, porque o plano de saúde não vai te falar, né? Por exemplo, depois que eu curei, que eu fiz todo o tratamento, que eu fiquei sabendo que eu tinha direito a enfermeiro em casa,
para cuidar de mim, para me acompanhar durante as quimioterapias pela Unimed. E a gente só fica sabendo disso, infelizmente, as informações só chegam depois que você passa por todo o perrengue, né? Entre outras coisas que a pessoa também tem direito. Então, por exemplo, ao pagamento mesmo que você faz do seu plano de saúde, será que você não tem algum desconto por você ter sido diagnosticado com câncer? Será que, de repente, esse plano de saúde, ele cessa o pagamento enquanto você está doente? Você tem que verificar todas essas possibilidades, de preferência com um advogado que conheça e que trabalhe com esses tipos de coisa, né? Então, eu sinto que eu fui um pouco lesado. Lesado não, eu não aproveitei o que eu tinha de vantagens ali no momento que eu estava diagnosticada, né? Então, isso foi uma das coisas que realmente poderia ter me ajudado muito, porque eu na época eu fazia quimioterapia e o meu marido também, né? E o meu marido também. Então, às vezes batiam as datas e às vezes eu tinha acabado de tomar a minha e ele também, nós dois saímos de lá sozinhos, um carregando o outro, né? Um encostado no outro. Não vou dizer assim que foi um drama todo, não, porque a gente tinha ali as pessoas, né, na própria Hemolabor, né, que podia dar assistência para a gente até chegar ao carro. Então, assim, é, eram questões assim que foram passadas em branco, né, por falta de informação que a gente tem, e muitas das vezes porque o próprio plano de saúde ele não te dá vou dizer diretrizes e direitos que você tem. Bom, eu já falei o que eu queria falar para vocês aí no quadro, né? Eu espero que isso ajude vocês a passarem por esse momento, né? É um momento delicado. A gente fica com as emoções à flor da pele. Tudo é motivo para chorar, tudo é motivo para se entristecer, mas eu queria dizer para vocês que é, é normal que você se sinta assim, mas tente ver sempre o lado bom das coisas. Por mais que aquilo seja difícil ou esse momento seja difícil de passar, tente ver o lado bom das coisas, tente. é, eu, no meu caso, eu me divertia, né, comigo mesma. Às vezes eu ria de alguma situação embaraçosa que se fosse por outro momento eu não iria rir, eu iria ficar irritada ou alguma outra coisa. Então eu passei a rir de mim. Eu tenho vários vídeos aqui antigos de quando eu estava em tratamento, né, com câncer, em que eu literalmente ria de algumas situações que a própria quimioterapia fazia comigo, né? Então, é claro que cada pessoa vai reagir de uma maneira, né? É, graças a Deus, eu sou uma pessoa que sempre fui boa para comer. Então, eu não tive tanto, mesmo que me desse enjoo, eu iria comer. Então, eu era uma pessoa assim, que eu não deixava de comer. Durante a quimio, eu bebia muita água, muito líquido, muita água, para poder tirar aquela medicação do corpo, né? Ela ser eliminada pela urina. Então, sim, passei por isso. E isso me deu forças para ter uma vida diferente hoje. Às vezes, ser uma pessoa diferente hoje, com mais coragem para tomar atitudes difíceis ou para não ter medo de arriscar, né? Para explorar os meus próprios limites, né? No sentido de até quanto que eu consigo aguentar isso, como que eu posso lidar com isso, ou eu vou lidar com isso ou não, né? Porque muitas das vezes existem coisas que é bom você tirar da sua vida, né? Por exemplo, eu estava com 5 trabalhos, eu precisava de trabalhar, precisava sim, precisava pagar contas, precisava sim. Mas teve uma hora que, quando eu me vi aliviada, né, dessas contas, eu já tinha pagado mais de 80% das minhas dívidas, isso num período de 5 meses. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais trabalhar neste lugar por isso, porque tá me esgotando emocionalmente. Tô tendo que lidar com pessoas difíceis demais. E fora que alguns dos problemas que
uma pessoa em particular fazia comigo, né? Sobrava para mim, ela dava um jeito de jogar a culpa, né? Parecia que a culpa jogava no ar para que essa culpa parecesse minha. Então eu simplesmente fui lá e ó, pedi as contas, ainda falei por quê? Falei, olha, eu tô pedindo as contas porque eu não vou lidar com isso aqui, não. Isso aqui não é problema meu. Isso aqui não é problema meu, isso aqui é uma falta de responsabilidade e competência do fulano de tal. Falei o nome mesmo. Acredite se você quiser, como eu já falei, não é problema meu, né? É problema da gestão, é problema de vocês. Eu quase falei isso, é problema de vocês, né? Se vira aí com essa pessoa aí, eu não vou ficar aqui mais. Então, assim, as coisas que me fazem mal hoje, eu abro mão ou eu vou procurar outra coisa, né? Hoje eu tenho essa segurança de dizer, não, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, e eu não preciso disso para minha vida, né? Porque quando a gente adoece de câncer, a gente começa a perceber que algumas coisas não são só relacionadas à sua genética, não foram só relacionadas à sua forma de alimentação, ou seu estilo de vida, mas ao seu estado emocional, ao seu estado psicológico. Na época lá, eu tinha perdido meu pai de câncer, tinha perdido um cachorro que era meu cachorro, né? Tinha perdido pessoas próximas faleceram. Então, assim, além disso, a gente tinha a questão né, da questão econômica tão sensível que minha família se encontrou depois que meu pai faleceu. Então, assim, a gente vai ver, né, um bolo de coisas, uma mistura de coisas que vira uma bomba para o seu próprio corpo. Então, se você está lidando com uma situação difícil, que você pode simplesmente largar a mão disso, largue mão. Principalmente se isso não for problema seu, né? Se não for problema seu, não, larga a mão. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ah, procura um emprego melhor e ó, zarpa, saia dali. Porque você se manter num trabalho onde aquela semente do seu esforço que você está plantando aí não é reconhecida, você trabalha demais, a remuneração nem é tão boa assim, e você trabalha num ambiente tóxico, ruim, zarpa dali, vai embora dali, procura uma coisa melhor, vai na calada, procura um emprego, sai distribuindo um currículo, ou quem sabe mesmo, mas investir em você mesmo, né? Invista algo em você, né? Faça uma coisa para você ganhar dinheiro, você mesmo. Hoje em dia, às vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial, né? A gente não acredita, às vezes, nos nossos próprios sonhos, né? Então, gente, é uma coisa que eu quero muito na minha vida, se Deus me permitir isso, é eu morar em uma casa, né? Eu não tenho nada contra, assim, morar em apartamento tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? E, enfim, meu sonho ainda, eu tenho esse sonho, né? Que é ter minha casa própria, meu cantinho, para poder deixar meu cachorrinho sossegadinho, eu poder sair de casa e ninguém ficar pelas minhas costas aí, mandando um monte de reclamação pro síndico, síndica, porque, gente, sério. Você troca sua privacidade por segurança. E nem é tanto assim. Porque se você pensar bem, se a pessoa quiser entrar em qualquer lugar, ela entra. Não importa se é um condomínio, se é um prédio, se é uma casa. Mas hoje em dia mesmo eu não troco. Mas a minha privacidade por segurança. Não mesmo. Fui morar numa casa, entendeu? Onde eu posso falar a altura que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, deixar meu cachorro bem. Se ele chorar, tudo bem, se ele latir, tudo bem, e ninguém vai falar nada, né? Enfim, é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se distraído um pouco. E lembre-se que isso vai passar, isso há de passar. E é nesse momento em que a gente se sente mais próximo do divino, né? Mais próximo daquilo que é maior do que nós mesmos, é maior do que tudo. Hoje eu sinto que essa presença na minha vida é diferente. É lógico que eu sinto que há essa iluminação, esse conforto, esse amor que vem dos céus. Mas
não é a mesma coisa, não é? Nesse momento, naquele momento, eu me senti envolvida por essa iluminação, esse divino, né? Me senti envolvida e preparada para até morrer, se fosse questão disso. Não tinha medo mais de nada. No início eu tinha medo de tudo, medo da química, medo de tudo, porque o medo que a gente tem é de partir. O medo que a gente tem é de partir, é de ir embora, né? Mas teve uma época que depois, assim, ao decorrer do tempo, esse medo já não estava mais comigo. Nem medo, nem vergonha, porque eu lembro que eu andava careca na rua e não estava nem aí, né? Deixava as pessoas passar a mão na minha careca. Enfim, é, é o momento em que você está mais próximo de Deus. Então, não tenha medo, não mesmo. Hoje eu falo pro meu marido, o que a gente viver a mais é bônus, né? Mas o que a gente não viver, eu vou estar, né, junto com meus ancestrais, eu vou estar na casa do meu pai, eu vou estar descansada, vou estar livre de um corpo físico, de dor, de fome, de sede, de tudo. Então, assim, não tenha medo de passar por isso. E quando as pessoas passaram, isso aí você tem que passar sozinho. Sozinho, coisa nenhuma que você vai passar isso sozinho. Você não passa isso sozinho, porque você está com um ser superior. Você está com o Pai, você está perto dele, e ele está sempre com você. E quando ele está sempre com você, você tem amigos na química para conversar com você. Você vai encontrar pessoas incríveis na sua vida durante esse projeto, esse caminho todo. Você vai ter o amparo dos seus médicos, dos seus enfermeiros, então não vai passar isso sozinho, nada. Fora que você vai ter o apoio da sua família, né? Quem fala que você vai passar isso sozinho é porque não é seu amigo. Porque os seus amigos que te amam, as pessoas que estão perto de você, que gostam, que amam de você, sempre vão estar com você, seja em pensamento, seja em oração, seja em pequenas frases ou mensagens que deixam para você nas suas redes sociais. Então, não, quem fala que você vai passar isso sozinho, não é teu amigo, não tá nem aí para você, isso é verdade. Então, se a pessoa vir e fala isso para você, "Ah, você vai passar isso sozinho", você fala, "Não, senhor, vou passar não, porque eu tenho Deus na minha vida e eu tenho meus amigos." Eu falo isso na cara. Eu falei isso na cara da primeira pessoa que veio com essa história pra mim. Ah, porque esses problemas assim, né, essa questão dessa doença, isso aí é uma coisa que você tem que passar sozinha. Tô sozinha coisa nenhuma, eu tenho Deus na minha vida e tenho meus amigos e minha família. Não tô sozinha nessa, não vou passar por isso sozinha. A pessoa ficou tão sem graça que ela começou a, né? Ah, mas você não entendeu o que eu quis dizer. É que ninguém vai entender o que você está passando, a não ser você mesma. Falei, não, tem gente lá aqui, meu, que sabe exatamente o que eu estou passando. E tem pessoas na família que passou por isso e certamente também vão, sabem que eu estou passando. Então, gente, ó, um beijo. Só não desista se mesmo que as coisas não começarem a dar do jeito que você quer, só seja paciente, tá? Não desista, faça tudo um passo de cada vez. Luta até o último momento. Luta até o último momento, né? Porque a esperança sempre vai estar aí com você. E também Deus sempre vai estar do seu lado. Fica com Deus, boa químio, vai para casa, descansa, vai fazer o que você gosta. Porque quando eu tive, né, fiquei fazendo tratamento, eu tratava aquilo como, quando eu estava em casa, como se eu estivesse de férias. Fazia o que eu gostava, né? E geralmente a gente não tem muito o que fazer, a não ser fazer o que gosta, pelo menos com o tempo que tem. Mas, e outra, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar isso com um amigo que está em químio. Eu posso ficar lá fazendo companhia para ele no celular dele. Manda lá, ou dela, manda meu vídeo para ele. Tchau, tchau, pessoal!